Olá, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo, para mais um momento de meditação, de aprendizado, de análise teológica e apologética. Mas eu já começo dando aqui um recado que hoje à noite, nesta terça-feira, dia 30, às 22 horas, haverá o sorteio tão prometido aos nossos colaboradores lá do Apoie-se. Se você ainda não fez aí a sua contribuição, não se inscreveu lá, vai lá, tá certo? Faça a sua inscrição, participe do Apoie-se, porque nesta terça-feira, dia 30, vamos sortear essa belíssima Bíblia Apologética com Apócrifos do Instituto Cristão de Pesquisas. Todos os inscritos lá, nós estaremos sorteando ao vivo também essa belíssima caneca estilizada do CACP. 2 irmãos que estão cadastrados lá no Apoie-se, com certeza serão sorteados. Então, se você ainda não fez sua inscrição lá, se vocês não fizeram ainda a sua contribuição, vocês que estão assistindo aqui o nosso canal, vocês que são nossos companheiros aqui ministeriais aqui do CACP, vai lá, faça a sua inscrição e participe conosco hoje à noite, às 22 horas, ao vivo aqui no canal. Vamos fazer o sorteio desta belíssima Bíblia Apologética com Apócrifos e dessa caneca. Também, gente, baixe o app do CACP. Não sei se vocês já perceberam, mas o aplicativo do CACP está em conectividade absoluta com o site. Tanto que o CACP não é mais cacp.org.br, mas é cacp.app.br. Você aí que navega já deve ter percebido que o nosso site é diferente agora. Ele está mais responsivo, ainda está sendo trabalhado, mas olha, vale muito a pena você estar conectado. E também baixar o app, porque tudo que acontece nas mídias sociais do CACP é informado para você aí no seu celular, na palma da sua mão, tá bom? Mas, gente, aqui a política também tem vez. Mas quando a gente fala de política aqui no canal, tem conexão com a apologética e com a palavra de Deus. É em nível de refutação. Por exemplo, mandaram um print para mim aqui de um tal de Pedro Ronchi, não sei quem é essa pessoa. Ele diz assim: sim, o Lula é um ex-presidiário. Assim como Mandela, Gandhi, Luther King. Se ele parasse aqui, beleza, mas ele continua. Jesus e muitos outros que lutaram contra a injustiça social ou contra as injustiças sociais. Então vejam, se ele parasse no Martin Luther King, ok, ele está dentro da cosmovisão dele, tá? E eu até acho que Mandela, Gandhi e Luther King dá para comparar com o Lula. Já vou te explicar por quê. Mas trazer Jesus Cristo para essa conversa é lamentável. Repito, lamentável. Lamentável, tá? E eu fico pasmado com qualquer analogia. Eu sou de direita, mas eu fico pasmado com qualquer analogia entre políticos e Jesus Cristo. Jesus não estava lutando apenas contra injustiças sociais. Ele veio lutar contra o pecado. Ele veio pagar pelo resgate das nossas almas. Então, o que ele veio fazer é muito superior ao que o socialismo propõe. A salvação da humanidade não está atrelada na Bíblia a uma questão social, mas sim a uma questão espiritual. O problema da humanidade para a Bíblia e para Jesus Cristo e para Deus não é uma questão de distribuição de renda, mas sim com o pecado, a aliança do homem com o pecado. Então Jesus veio propor uma aliança com Deus, rompendo a humanidade com o pecado e se aliançando com Deus através da graça de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E a Bíblia também fala: feliz a nação cujo Deus é o Senhor.
A Bíblia também condena a balança enganosa e a Bíblia condena os juízes ou os governantes corruptos e ímpios que roubam, defraudam e fazem atos de corrupção contra uma nação. E agora que vou fazer análise desse breve post desse Pedro que não deve entender nada de Jesus Cristo nem de Bíblia. Primeiro, Mandela. Mandela ficou preso durante muitos anos até que foi solto e se tornou presidente da África do Sul. O seu governo foi mediano, mas depois que ele sai do governo, seus filhos entram para a política e a África do Sul está na miséria até hoje, arrastando, sofrendo, e a desigualdade social lá não melhorou. Não melhorou. Então Mandela, falam muito dele e tal, mas até aí comparar o Mandela com o Lula, tudo bem. Depois Mahatma Gandhi. Gandhi era um líder na Índia. A Índia ainda estava debaixo do pretorado da Inglaterra, então ele entra em cena, até ele rompe com a sua esposa para se dedicar inteiramente à sua nação, tá certo? Ele luta, ele realmente tem um papel importante na independência e no livramento da Índia com relação à superpotência da época, que era a Inglaterra. Agora, depois, os seus filhos e o seu próprio governo não foram bem-sucedidos. É só você ir lá e ver a miséria que vive a Índia. Ele era, se não me engano, Sikhs. Ele seguia o sikhismo, que é uma mistura das religiões asiáticas com o hinduísmo. E, enfim, ele trouxe, na verdade, um ato de independência para o seu país, mas a sua gestão e o que fizeram os seus filhos, os seus sucessores, não trouxeram alento ao povo tão sofrido da Índia. Então, pode se comparar? Pode. Martin Luther King realmente foi uma pessoa importante, foi um reverendo protestante, teve seu papel importante na luta contra o racismo norte-americano, que era muito forte, mas ao mesmo tempo era um homem imoral. Tem um artigo aí no site do CACP mostrando que ele vivia em prostituição, vivia bêbado, vivia até mesmo envolvido com drogas. Então, Martin Luther King não é um paradigma, nem mesmo para os negros, mas pode até mesmo ser comparado com o Lula. Apesar de que Mandela, Gandhi e Luther King eram muito superiores a um cachaceiro, a um viciado em furto, em roubo, a um cleptocrata, que é o Lula. Então, ainda assim, eles deveriam, os seguidores dessas pessoas, se sentirem ofendidos. Mas, enfim, até aí tudo bem. Mandela, Gandhi e Luther King foram políticos, religiosos e também políticos. Então, dá para comparar? Dá. Agora, quando chega em Jesus Cristo e faz essa análise, aí o nível desce e desce no chinelo. O próprio presidiário ou ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, ele disse que é a alma mais pura desse país e que sua alma se compara de Jesus Cristo. Esse povo é doido. Outra coisa, esse homem chamado Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente, ex-ladrão, e ex-prisioneiro do sistema carcerário no Brasil, só está nas ruas porque um dos seus indicados ao Supremo Tribunal Federal, que vive a cometer injustiça, porque eu, como cidadão comum aqui de baixo, só vejo o STF fazer injustiça. Eu não vi juízes de primeira e segunda instância soltar o líder do PCC pela porta da frente, como eu vi o STF. Isso para mim, aí depois alguém aparece com uma faixa na rua, feche essas instituições, o povo fica em desalento, Como é que pode um indivíduo é condenado na primeira, na segunda, chega na terceira instância e sai pela porta da frente? A polícia gasta... Bom, não vou entrar nesse mérito. Eu só estou dizendo que o senhor Lula não é ex-presidiário porque é um grande assistencialista social. Ele não é um ex-presidiário porque é uma boa pessoa e por fazer o bem e lutar contra as elites e os imperialistas, ele foi preso. Não, ele é um ex-presidiário porque houve uma manobra política dos seus agentes políticos que estão numa Suprema Corte infectando a corte, é que ele foi solto. Ele não era para estar concorrendo a uma eleição, ele era para estar na cadeia.
preso pelos seus crimes. O Brasil é Guinness Book de corrupção graças a esse homem, esse Lula, e o seu partido criminoso chamado Partido dos Trabalhadores. E aí vem esse camarada comparar o nosso Salvador a um cleptocrata, a um presidiário, que na verdade um ex-presidiário que deveria ser presidiário, que é o lugar dele na cadeia. Então, gente, desculpa a minha indignação, mas eu fico extremamente ofendido com esse tipo de gente que desce a esse nível para fazer política. Não se deve comparar Jesus com ninguém. Nenhum político, nenhum indivíduo envolvido nas questões partidárias, nem sociais. Não dá para comparar Jesus com ninguém, nem mesmo a Madre Teresa de Calcutá, que inclusive de santa tinha muito pouco. Tá aí o artigo, tá aí o link lá no site do CACP. Dá uma lida para ver quem foi Madre Teresa de Calcutá. Aliás, tem um livro muito interessante, uma coleção muito interessante, vendida lá no site da Folha de São Paulo, chamado Guia Politicamente Incorreto. Entre eles está o Guia Politicamente Incorreto da História Mundial. Dá uma olhada lá quem foi a Madre Teresa, quem é o Mahatma Gandhi, quem é o Mandela, ou quem foi, né? Quem é o Buda, o Dalai Lama. Dá uma lida lá para você ver quem é o Dalai Lama. Dá uma pesquisada. Nós precisamos acordar. Mas, repito, esses homens foram políticos, agentes sociais e religiosos. Poderiam até ser, né, um indivíduo fazer uma analogia com o ex-presidiário Luiz Inácio. Mas comparar qualquer um deles com Jesus Cristo, e principalmente um homem criminoso, porque ele não foi inocentado, repito, ele está solto por uma manobra suprema. E agora vem esse camarada aqui, né? Então, assim, lamentável. Que Deus tenha misericórdia do Brasil e que você não entre nessa. Não entre nessa. Nós realmente hoje, e eu gosto do atual presidente, gosto do Bolsonaro, mas eu ainda estou votando realmente naquele que dá para votar. Não é naquele que é o meu ideário perfeito. Não. Eu estou votando no que temos. E hoje, o que temos é o atual presidente. Gostaria de ter alguém melhor que ele para eu votar, mas não tem. Então, gente, tá aí, eu estou aqui falando a verdade com vocês, e esse tipo de coisa não dá para aceitar. Nós não podemos também aceitar o comunismo, o socialismo voltar à presidência da República. Eles perseguiram, sim. Eu tenho um vídeo aqui do Boris Casoy falando das perseguições que houve contra a igreja, contra a imprensa. E essas coisas agora, ele diz que vai fazer se for reeleito. Isso quem fala é o Boris Casoy, um dos ícones do jornalismo brasileiro. Eu não vou botar o vídeo dele aqui agora, não vou comentar, porque eu nem gosto de ficar falando de política aqui. Mas esse post aqui bateu na tampa comigo. Cansei de ver esse tipo de analogia e ficar quieto. Agora não deu, eu tive que falar, tive que expressar aqui minha opinião. Tá bom? Que Deus tenha misericórdia do Brasil e de nossas almas, e você fique atento. Um abraço e que Deus nos dê liberdade para pregar o evangelho nessa nação.